E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, vocês pediram bastante, reagiram bastante, então estou aqui para produzir mais um vídeo. E eu quero voltar a produzir mais conteúdos aqui para o YouTube. Então, um conteúdo que é um pouco mais de qualidade, consigo conversar um pouco melhor também, consigo mostrar melhor as operações, a leitura de mercado. E é isso, né? Vamos voltar a produzir conteúdo para cá. Conto com a ajuda de vocês, começando com se inscreva-se aqui no canal, deixa também o seu like, não custa nada para você e me ajuda bastante aqui. Deixa também aqui nos comentários o tipo de vídeo que você quer ver aqui no YouTube, seja de fechamento de mercado, seja de técnica, seja de comportamento, seja de emocional, o backstage por trás das câmeras, enfim, deixa aqui sua sugestão de conteúdo também, que eu vou ler todos aqui, comentários um por um, e eu vou trazer mais conteúdos aí para esse canal. Bom, galera, vamos ao que importa, né? Vamos falar de gráfico. Falar de gráfico, vou passar aqui um panorama, pretendo não me alongar muito também, para não ficar um vídeo muito extenso, mas um fechamento semanal. Eu quero trazer um pouquinho da visão do mercado, desde o macro para o micro, o que a gente teve mais ou menos em cada dia, como que foi a movimentação do mercado, e eu já peguei uma semana que eu vou falar para vocês, né? Principalmente aqui, mercado americano, Nasdaq, como ativo principal, foi uma semana que ficou bem lateral. A gente essa semana começamos aqui, ó, no dia 9, né? A abertura do mercado veio no domingo, dia 9. Então vou colocar aqui uma linha no dia 9, que foi essa abertura aqui, ó. Deixa eu ver que horas que foram. Às 7 horas aqui, ó. 19 horas do dia 9. Então, aqui a gente abriu a semana e encerramos essa semana aqui, ó, na sexta-feira, final do dia. Então, o que a gente tem já para essa semana, trazendo um panorama. Vou começar pelo macro aqui do Nasdaqão. Primeiro, né, vou especificar para quem está chegando agora, para quem está me conhecendo agora, a minha base de leitura e de operações é baseada na metodologia Oliver Velez. Trouxe essas adaptações aí de acordo com a bagagem que eu fui construindo ao longo do tempo. Então trouxe Fibonacci, trouxe uma leitura de contexto aí um pouquinho diferente do que o Oliver mesmo utiliza. Vamos dizer assim, que foi lapidado para aquilo que eu backtestei, estudei e validei. Então, começando pelo meu layout, né? Média de 200, aritmética. Média de 20, aritmética. E média de 9, exponencial. Estou utilizando esse conjunto de médias aqui para as minhas leituras, para minhas operações. Vamos lá, o que a gente consegue visualizar do Nasdaq pelo cenário semanal, né? A gente está ainda pelo diário, pelo semanal, né? O diário a gente continua com uma tendência de alta, agora a gente fez a retomada dessa movimentação para cima do conjunto de médias. Se a gente for lá para o gráfico semanal, a gente consegue observar esse mercado só fazendo uma correção pontual, né? Até o formato aqui de uma bandeira, se a gente conseguir visualizar esse movimento, uma correção um pouco mais complexa, porque lá pelo diário a gente consegue visualizar isso aqui um pouco melhor. E agora a gente está retomando a movimentação de alta. Passagem para cima das médias, as forças compradoras dentro desses candles. Eu gosto muito de analisar isso. Força a gente vê dentro de tamanho de barras. Então, uma força compradora realmente reaparecendo nessa região. E até o momento, o vendedor ele não conseguiu demonstrar pressão. Então, o viés direcional desses últimos dias continua sendo positivo. A gente está um pouco atrasado em referência aos outros índices, por exemplo, o Dow Jones. Dow Jones aqui a gente está em máximas históricas, né? A gente atingiu máximas históricas aqui nessa última puxada desse movimento. Agora a gente está até corrigindo, né? Mas aconteceu a mesma coisa para o Dow Jones, aconteceu a mesma coisa para o S&P 500, onde a gente tem aqui máximas históricas para o S&P 500. E o atrasado da vez é o Nasdaqão. Então o Nasdaqão aqui é o que está mais lento nesse momento, em referência à sua máxima histórica, que continua sendo lá no mês 6, dia 3/6 de 2026. Então vamos lá, a gente tem esse espaço ainda para buscar máximas históricas. Olhando a abertura da semana, que aconteceu lá no dia 9, né, para a gente no domingo à noite. Então, dia 9 é esse candle. Eu estou utilizando
a plataforma da Black Arrow pela corretora da Zero Markets. Então, pode dar um pouco de diferenças, principalmente se você usa, às vezes, uma plataforma de uma mesa proprietária. Vão ter candles um pouco diferentes, porque a Zero Markets aqui com a Black, ela pega esse candle do domingo e ele deixa um candle só. Então, para muita gente, esses dois candles eles estarão unificados em um único candle. Pode ser a diferença aí que apareça para o teu layout, tá? Então, vamos lá. A gente abriu no domingo, a gente tinha um cenário olhando para aquilo que eu gosto de visualizar aqui, né? Então, meu viés é positivo, meu viés é altista. Eu olho para a minha esquerda, vejo esses topos anteriores nessa região. A gente já tinha cutucado esse topinho aqui, então essas máximas anteriores aqui atrás, a gente já tinha cutucado essa máxima anterior e a gente abre próximo a essa região. Abrindo próximo a essa região que eu particularmente espero. Bom, eu estou muito próximo a uma região de resistência e estou sem ancoragem mínima aqui de médias, estou um pouco mais afastado. Primeiro, fica um pouco pior de eu já sair comprando nessa região um pouco mais cara, tanto que o mercado ele acaba não conseguindo dar essa sequência. Porém, como eu tenho um cenário muito forte de compradores, eu também tenho a dificuldade de corrigir esse movimento. Por isso que essa semana foi bastante parada, né? Se a gente diminuir um pouquinho mais para os 60 minutos, a gente consegue visualizar isso daqui. O mercado que não conseguiu engatar uma direção na queda, porque o cenário não tem ainda vendedores, a gente veio fazendo uma correção. Ao mesmo tempo, o comprador ele não estava aparecendo, o cenário um pouco mais afastado, esticado. Qual é o contexto que eu desenhei aqui para esse Nasdaqão nesses últimos dias? Eu peguei esses fundos ascendentes, que a gente já estava visualizando, então vou demarcar eles aqui novamente. Peguei essas máximas anteriores que a gente também estava visualizando lá de trás, daqueles dias aqui atrás, ó. Então é uma região de resistência aqui anterior. E aí fez essas máximas aqui mais uma vez. Então o cenário o quê? Acumulando. Acumulando sem tanta direção, as vendas um pouco mais limitadas pelo cenário de alta que a gente tem pelo diário. E aí a gente fez a abertura no domingo à noite. Domingo à noite a gente veio dando ainda continuidade. Eu gosto sempre de ir trabalhando pelo cenário do quê? Do diário. Aí eu desço para os 60 minutos. Aí eu visualizo, faço as minhas marcações. Então vocês viram que até agora eu estou o quê? Trabalhando em diário 60 minutos para visualizar topos anteriores, fazer todas as minhas marcações, visualizar tendência, visualizar movimento. E aí quando o mercado, por exemplo, abre, eu venho diminuindo os meus fractais para conseguir entender a movimentação e direção do preço. Então, quando a gente fez a abertura no domingo, a gente tem o quê? Uma abertura em gap de alta, mercado afastado da média curta, mercado afastado da média de 20. É um cenário que vou ter dificuldade em sair comprando esse movimento aqui, por exemplo, a não ser que eu tenha uma correção pontual. Aí vem diminuindo time frames, né? Então, começo a observar 15 minutos, por exemplo. Poxa, o mercado tenta fazer a primeira correção, tenta fazer essa saída, às 9 horas da noite é o horário onde a gente tem a abertura do mercado japonês, por exemplo, então ajuda aí a aumentar um pouco de volume, fez essa volatilidade, essa barra não foi ativada, não deu sequência, fez a violação de todo esse fundo, também não conseguiu dar sequência, então aqui você já percebe que o mercado ele já não está tão direcional domingo à noite, mas o viés positivo ainda vem favorável aqui a um contexto mais comprador. Mesmo assim, não conseguimos chegar naquela máxima anterior. Aqui a gente tem a passagem para baixo mais uma vez das médias. Ó. Tenho mais de 4 candles. Aqui eu já tinha tido anteriormente esse cenário sendo formado. Ó. A partir de 3 barras ou mais, então 3 ou mais candles, fazendo essa travessia do conjunto da 8 ou da 9 com a 20, é já um contexto de Marching Bear. Marching Bear é uma marcha dos ursos para inverter o movimento prévio. Porém, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o não surgimento da força contrária, que no caso foi desconfigurado porque a barra seguinte já voltou para cima das médias, então não completou essa marcha dos ursos. Aqui foi ao contrário, né? Eu tenho a travessia, eu tenho uma barra verde, ela é formada aqui, né, a barra verde, e ela é acionada para baixo, ela não é acionada para cima. Então, aqui eu tenho a primeira configuração interessante de um Marching Bear, uma marcha dos ursos virando a tendência. E aí sim eu começo a visualizar o quê? Opa, eu tenho o cenário esticado por time frames maiores, eu estou muito próximo a uma região de resistência.
e essa marcha começa a aparecer, aqui para mim começa a ser o primeiro demonstrativo da força contrária aparecendo, invertendo realmente essa movimentação compradora. E aí aqui por 15 minutos já seria uma possível entrada. O alvo dessa operação, o interessante dessa configuração é o retorno para a média móvel de 200. Então a marcha ela é uma inversão do movimento prévio, não uma reversão aqui da tendência macro. Ela é uma inversão daquele movimento naquele time frame que você está visualizando. E aí eu gosto de descer o time frame para times menores. Então começo a observar possíveis contextos de entrada em 2, 5 minutos aqui, como candles, né, de entrada. E aí o mercado realmente começa esse cenário de correção. Isso aqui já era segunda-feira pela manhã, 7 horas da manhã da segunda-feira. Foi o começo aqui de uma movimentação um pouco mais interessante. A abertura veio 10h30 da manhã, num cenário já ruim para continuar vendendo. Afinal, a gente passou a manhã inteira caindo, 250 pontos. Se você querer trabalhar em cenário vendedor, depois de cair 250 pontos contra uma tendência maior em time frames maiores, vai ficar difícil do preço da sequência. Tanto que a abertura aqui, ó, realmente às 10h30, veio com um candle, por mais ancorado que ele esteja, ele não conseguiu dar a sequência. Foi anulado. Foi inverso aqui o movimento. Só que ao mesmo tempo também não deu sequência para cima, né? Há muita gente acredita que possa ter entendido que esse cenário aqui é barra de exaustão de movimento. Essa barra não dá sequência. O mercado consegue inverter isso daqui. Testa a média de 200, deixa um fundo mais alto e pensa, opa, eu vou comprar porque o mercado acabou de me sinalizar que eu entrei numa exaustão vendedora, estou invertendo o cenário, estou trocando polaridade, troquei polaridade com esses topos anteriores, aqui para mim é um ponto de compra para continuidade desse movimento. Também pensaria dessa maneira, e aí o mercado acaba atravessando tudo de novo para baixo. Aqui a gente já não tem mais direção nenhuma. Começa o cenário de costuração, ó. Fechamentos alternados na média móvel de 20, para mim já entra num contexto bem de lateralidade. E aí eu vou ter que trabalhar num cenário de extremidades. Em regiões compradoras, de base compradora, eu trabalho como suporte, possibilidades de compras. E regiões de topo, vou trabalhar em cenários vendedores. Mas aqui a gente mais foi afunilando essa base do que realmente conseguindo pegar tendência. Então a gente já consegue perceber que segunda-feira foi um dia difícil para o Nasdaqão. Para vocês terem ideia, não abri nenhum trade essa semana no Nasdaq. Por quê? Justamente pelo contexto do gráfico maior, por exemplo, do diário. Eu estava enxergando que o vendedor estava muito fraco aqui e que o comprador estava sem muita ancoragem para conseguir fazer a continuidade desse movimento. Isso me deixou um pouco cabreiro em querer vender e mais cabreiro ainda do preço não conseguir desenvolver na compra. Então, esperei realmente alguma configuração bem interessante aparecer. Para mim não foi nada interessante e beleza, segunda-feira aqui finalizada. Terça-feira, dia 11 de agosto, o que a gente tem aqui para o dia 11 de agosto? Bem, continuo naquele cenário de afastamento pelo diário em região de resistência. Tanto que quando a gente vem aqui para terça-feira, a abertura ela estava dentro desse caixote aqui, ó, um pouco antes. Esse daqui foi o candle justamente das 10h30, né? Então a gente já começa a analisar o quê? Eu vou lá para um 15 minutos, começo a entender o quê? O mercado, trabalhando em regiões de máximas anteriores. Beleza, já estou mais afastado ainda pelo gráfico do diário. Aí eu tenho uma única barra rompendo essas máximas anteriores que não chega nem a ser ativada. Para mim isso aqui já é um sinal de atenção. Fala, será que esse comprador aqui fez um rompimento falso dessa máxima anterior? Afinal, eu tenho um candle que não tem ancoragem das médias, nem a curta e nem a média de 20, nem a média de 200. É uma única barra e ela é grande, mas ela não é ativada. E sinaliza aqui pra gente que a partir do rompimento da sua mínima, ela acaba sendo essa exaustão. E o mercado acumula de lado. O que eu gostaria, por exemplo, de visualizar dentro de um cenário de abertura, né? Vamos diminuir bastante o time frame aqui, 2 minutos. O preço acabou realmente saindo reto, né? Um candle gigantesco aqui para baixo. Dá para pegar esse trade? Poxa, é um trade de 96 pontos de stop. Se você não pega antes desse movimento acontecer, você pegar a continuidade desse movimento, fica difícil de você assumir um tamanho de stop. Você vai o quê? Proteger atrás da 200? Você vai proteger atrás da barra? Já acaba ficando bem caro
esse tamanho de movimento. Também aqui ele fez um pullback na média curta, fez mais uma mínima, esticou bastante, foi um movimento amplo aqui na terça-feira, 200 pontos aqui na pernada. Depois disso, para mim, o que ficou um pouco mais interessante foi o retorno. Bom, o retorno realmente, a gente veio numa escalada, segurou nessa região da 200. Só que isso eu estou olhando pelo 2 minutos. Se eu olho para os 5 minutos, aqui já começou a ficar interessante, né? Um padrão vendedor legal, outro padrão vendedor legal. O que aconteceu? O mercado veio aqui, violou todas as máximas. Então, quem coloca stop atrás do padrão acabou sendo estopado em cima dessa máxima aqui. Se eu observar o tamanho que essa correção aconteceu, puxar uma retração dessa mínima com esse topo anterior, o mercado acabou vindo no 61. Então, assim, tinha boas confluências para eu observar esse preço parando aqui, nessa região de 61, e dando os gatilhos vendedores. Aqui foi maldade realmente ele fazer uma double dip. Double dip é o quê? Uma impulsão, faço o olé do Ronaldinho e depois faço a sequência desse movimento. Uma correção em ABC, né? E aí a gente depois só sinaliza um candle aqui bem forte de continuidade e o mercado resolve fazer novas mínimas. Beleza, isso daqui foi a terça-feira. Vamos acelerar, vamos para a quarta. Quarta-feira a gente tem aqui a notícia, a gente teve inflação às 9h30 da manhã. Então, estava andando de lado até o cenário de notícia, o IPC, ser divulgado. O mercado viola para baixo. Primeiro, né, ele tenta fazer uma saída. Olha a sacanagem, deixa uma barra bonita, 5 minutos. Aí 9h30, viola todo mundo para baixo. Vai lá na 200 do 2 minutos, anula todos esses fundos e fecha lá em cima. E vai embora, cutuca aquele topo anterior mais uma vez. Essas máximas anteriores aqui, ele chega de novo nessa região. Bom, o que dá para a gente visualizar dentro de uma oportunidade como essa? Trades de continuidade, né? Poxa, depois de eu fazer um teste nesse conjunto de médias e deixar essa rejeição, eu tendo a querer dar continuidade nesse movimento. Só que a gente já foi isso aqui 9h30 e a gente veio se arrastando até essas máximas até 10h30. Chega a 10h30, abertura do mercado, eu já estou naquelas máximas, estou afastado, entra essa bruta dessa barra. Também um cenário difícil para a gente conseguir entrar numa operação aqui com essa barra ou, por exemplo, no teste dessa região. Quem vem de falhas de máximas aqui até consegue, né, localizar um possível trade antecipando esse movimento. Pega, por exemplo, 1 minuto aqui, consegue entrar nessa falha de máxima. Tem que ser um trader bastante agressivo, com o operacional aqui bem agressivo dessas falhas de máximas ou mínimas, consegue pegar uma oportunidade. Mas aquele cara que está fazendo feijão com arroz, essa semana ele passou fome, hein? Essa semana ele passou fome, porque depois disso a gente passa pela abertura e olha só o mercado como é que fica. Escroto, hein? Zoado, zoado. Quarta-feira foi isso, então sem trades para essa quarta aqui também. Tem que caçar. Quando a gente começa, tem que justificar entradas, assim, porque aconteceu isso, é uma boa entrada porque tem muita coisa ali, beleza, quando a entrada ela tá explícita, você não tem que se convencer de que é uma boa entrada, ela é uma boa entrada realmente, mas quando você precisa ficar se convencendo que ela é uma boa entrada, aí já não é para mim uma boa entrada por conta disso. Quinta-feira para mim foi o dia mais interessante aqui de movimentos. Foi onde a gente teve a real saída daquela lateralidade. Então o mercado até o momento, quinta-feira, a gente foi afunilando dentro dessa triangulação. O mercado respeitando legal aqui esse movimento, batendo para cima e para baixo, batendo para cima e para baixo, até que a gente diminui bastante as barras. O Oliver ele tem uma lei de mercado que de pequenas barras saem grandes movimentos. O mercado ele já estava aqui se arrastando, né, na real. Então, barras pequenas, eu tenho que ficar com o meu alerta ligado. Falou, opa, a volatilidade está tão pequena que daqui a pouco a gente pode ter um aumento dessa volatilidade. E foi dito e feito, né? O porém aqui foi a dificuldade para conseguir fazer a sequência. Porque eu já deixo uma barra a princípio de saída. Aí eu venho e furo todas essas mínimas anteriores e aí eu explodo esse movimento para cima. Então é difícil, né, de você conseguir pegar esse movimento na origem ou pegar e acabar não sendo violinado. Então diminuir para 15 minutos, olha as falhas de mínimas que a gente foi colocando. Se eu puxar uma retração dessa máxima com essa mínima, a gente observa o preço vindo testar o 7,6. A gente já tinha vindo testar 61. Aí a gente não conseguiu dar sequência, o mercado volta, faz um teste no 7,6 e explode para cima, vai simplesmente embora.
Se eu cair para 2 minutos, por exemplo, o que eu tenho aqui de oportunidade, né? Eu poderia ter, por exemplo, ter pego aqui nesse 7,6, nesse teste, né? Nessa falha de mínima, o mercado acaba acionando tudo para cima, inverte o cenário. Aqui no 2 minutos eu tenho um cenário bem interessante, um Bull 180, alinhado 220, só que eu tenho que fazer a compra desse padrão na anulação dessa barra vermelha com o stop abaixo aqui dela. É esse tamanho de risco que eu abraço para esse tipo de trade. Isso aqui sinalizaria para mim 50 pontos praticamente de stop. O mercado pagou uma cacetada de vezes esse tamanho de movimento, realmente. Acabou rompendo todas essas máximas, rompeu com barras sólidas, então jamais tentaria um trade contra a tendência, contra essas barras bem sólidas. Através dos candles a gente consegue medir forças do mercado. Então é bem nítido, né, a gente observar essa potência de compradores. Para mim não tem venda em teste de região, falha, padrão de candle contra esse tipo de tamanho de barra quando a gente está a favor dessa movimentação. E aí realmente o mercado acabou indo embora. E aí quando ele acabou indo embora, o que eu projetei de alvos para visualizar esse movimento? Bom, vou aumentar de novo meu time frame. Afinal, estou limpando essas máximas anteriores. Eu tenho possibilidades de alvos aqui serem observados. Então, eu pego esse espelhamento, eu poderia pegar esse intermediário e eu poderia também pegar esse maiorzão aqui, que são espelhamentos plausíveis dentro desse movimento. Eu vou começar pelo menor, que é o primeiro aqui a ser atingido. Então, eu pegaria a amplitude dessa lateralidade e duplicaria para cima para visualizar onde a gente poderia ir. Fazendo isso, a gente pega dessa mínima para essa máxima, projeta, o mercado vem testar 100% desse movimento e acabou realmente fazendo o topo nessa região. Vou pegar o alvo um pouco maior, que é esse espelhamento aqui um pouco maior, para também visualizar se a gente tem alguma confluência, algo em comum com outros alvos. Então, pego dessa mínima para essa máxima aqui e, opa, olha que legal que fica. 100% dessa amplitude, aqui, ó, é exatamente a mesma região de 61% dessa amplitude aqui. Então, uma região de confluência de alvos. E o Nasdaq ele não consegue passar até o momento dessa região aqui. O alvo maior do movimento dessa máxima com essa mínima aqui embaixo, esse daqui ficou realmente mais distante, então faltou ainda feijão com arroz para o mercado ir lá em cima jogar. Está lá em cima, acima de todos os alvos. Mas eu posso continuar acompanhando para a próxima semana esse contexto aqui. E aí, quinta-feira, depois de fazer essa saída de movimento, não consegui encontrar gatilhos ou então cenários interessantes para conseguir localizar um trade ponta contrária. Aqui eu tenho uma sequência de algumas barras consecutivas da mesma cor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras. A partir de 5 barras consecutivas eu posso começar uma contagem, dependendo do afastamento, a violação da barra anterior poderia habilitar um trade contra a tendência. Só que se eu for olhar, por exemplo, cenários em time frames menores, como 5 minutos, isso aqui pode acontecer e pode acabar estopando, como por exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles consecutivos, deixo um candle pequeno, faço a venda aqui, fui estopado. E aí, para observar, por exemplo, o cenário, ó, era só vendeu 15 minutos. Pô, mas depois é o trade da onça morta, né? O cara chega aqui e fala assim, era só vender ali. Pô, mas na hora que o gráfico tava assim, subindo em linha reta, será que você teria a moral de fazer a venda? Será que você já não teria vendido nos 5 minutos esse movimento aqui, ó? Quando ele deixou exatamente nessa configuração? Aí você fala, é só vender essa barrinha aqui, ó, stop na máxima, olha o espaço que eu tenho para as médias para fazer esse retorno. Só que não deu esse padrão. Então, assim, trade de gráfico pronto é fácil a gente ficar falando, né? O mercado parou em cima dos alvos, acabou corrigindo, mas difícil também de localizar esse cenário. O mercado fica andando de lado até a sexta-feira. Sexta-feira, nessas regiões de máximas, aqui na sexta, eu já estava visualizando o que, né? A sequência de várias barras para conseguir renovar esse topo anterior. Isso daqui para mim é sinal de fraqueza. Quando eu venho em vários candles, várias horas seguidas subindo e não consigo, por exemplo, assim, ter força suficiente para fazer um rompimento mais forte, com barras mais interessantes, 1, 2 barras, para mim é cenário de fraqueza. E a gente vem em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª para 8ª barra renovando essa máxima. E quando a última barra deixa uma BTzinha, poxa, para mim é sinalização já de uma possível exaustão do movimento. Só que, mais uma vez, olha
a bagunça que o Nasdaqão fez aqui na abertura até entregar esse cenário de correção. Para mim, pelos 5 minutos, esse candle 134 aqui ficou mais interessante de ser vendido. A gente tinha essa máxima, a gente deixa uma máxima igual uma máxima mais baixa. Opa, máxima mais baixa pode acionar essa venda. Só que anteriormente eu já tinha também tido uma leitura parecida. Máxima, máximas, máxima mais baixa. Esse candle grandão 127 pode acionar uma venda. O mercado bate, faz o primeiro impacto na 200, vai lá em cima, estopa o padrão e depois falha de novo. O que a gente tem de diferente desse padrão para esse padrão? Esse padrão aqui é o primeiro impacto na 200, então a 200 ela tem potencial para segurar esse preço. Aqui, como eu já tinha sido praticamente a segunda venda acionada e o primeiro impacto na 200 já tinha acontecido, eu consigo atravessar 200 e aí eu tenho caminho mais livre para iniciar essa correção. E aí essa correção foi até onde, né? O que a gente tinha marcado aqui para trás? Topos anteriores, era um cenário de correção interessante. Não, antes deixa eu trazer o cenário um pouco mais micro, que eu esqueci de um detalhe. Estava marcando anteriormente essa daqui como uma região de resistência e aqui uma lateralidade como uma base de suporte. Então, beleza, estava traçando essa lateralidade. Se eu estou falhando o rompimento de uma lateralidade, eu tenho a tendência de jogar na outra extremidade. Então, uma venda nessas regiões, ela teria potencial para vir para visitar essas mínimas aqui anteriores. Beleza, passando dessas mínimas aqui, o que eu teria como possibilidade de retorno? Deixa eu ir lá para os 60 minutos. Aí que eu vou começar a observar possíveis topos anteriores e trocas de polaridade. Deixa eu dar uma limpada nesses alvos aqui para cima. Beleza, já vi que atingiu aqueles dois alvos anteriores. Agora eu tenho essa máxima aqui e eu tenho essas máximas mais baixas. Então o mercado acaba volta em linha reta na troca de polaridade com esse topinho anterior aqui que a gente tinha. Esse daqui foi o cenário da sexta-feira, bateu aqui, está segurando ainda. O que eu vou observar, por exemplo, para o domingo? Eu ainda teria a possibilidade de deixar um topo mais baixo e fazer uma correção um pouco mais profunda. Então eu quero observar o tamanho que isso aqui pode acontecer. Vou pegar a máxima desse movimento e vou pegar essa mínima aqui. 50% do movimento a gente já voltou de todo esse movimento aqui, ó. Então, se a gente falha essa máxima, a gente pode voltar para um 61, que vai casar exatamente com essas máximas anteriores. Seria uma correção um pouco mais profunda desse movimento, mas seria bem possível disso acontecer. Outro cenário que eu também vou mapear aqui para acompanhar na próxima semana, a retração dessa perna de baixo. Porque eu quero ver justamente se esses vendedores eles vão conseguir defender desses compradores que estão aparecendo aqui. E aí, onde que eu consigo começar a observar os pontos de defesa? 50%, 61, 76. Onde eu mais tenho ponto de defesa? Entre o 61 e o 76 desse movimento, aqui nessa janela. Aqui seria um bom possível ponto para eu não conseguir mais levar esses preços compradores adiante e o vendedor voltar a aparecer com mais intensidade, colocando essa pressão e quem sabe vindo para retestar essas regiões um pouco mais abaixo. Ou, se o vendedor começa a aparecer nessa região, não consegue dar sequência, eu poderia ter só cutucado, trocado polaridade, volta a promover fundos ascendentes e esse mercado pode voltar a renovar suas máximas e ir para máximas históricas. Como eu começo a observar isso? Começo pelo 60, depois eu vou lá para o 15 minutos, começo a observar as estruturas do movimento do 15 minutos, diminuo para o 5 e vou diminuindo aqui até encontrar para onde o preço está indo e se ele deixa eu ir junto através de algum gatilho operacional. Então essa daqui foi a nossa semana do Nasdaqão. Vamos dar uma olhada aqui no ouro também. Vou trazer o Nasdaqão e o ouro para o pregão de hoje, para a gente trocar uma ideia aqui e falar um pouquinho. Deixa aqui também nos comentários se você gosta de algum outro ativo e quer que eu traga também. Eu vou fazer essa análise aí também desse outro ativo. O que a gente está tendo aqui para o ouro? O ouro passou um período, falar para vocês, bem zoado também. Foi uma triangulação que a gente ficou dentro de um cenário bem acumulado por mais de um mês aqui andando de lado, aqui afunilando o movimento, diminuindo cada vez mais o movimento, até que a gente saiu aqui no dia 5, na semana passada. Então, dia 5 foi a saída na quarta-feira da semana passada. Beleza, o mercado deu essa saída, deixou uma barra
pequeno no dia seguinte, afinal, a gente tinha tido um grande deslocamento, uma barra menor. Essa barra menor deu sequência para cima, então é só uma barra ignorada, uma barra de pausa realmente do movimento prévio. Não foi violada para baixo e deu a continuidade desse movimento para cima. Eu tenho alguns alvos para traçar de um movimento como esse. Quais são os alvos que eu posso traçar? Posso traçar alvos de barras ou alvos de movimento inteiro. Como eu poderia traçar essa bandeira toda aqui para cima, essa flag aqui, ó, eu pego a haste dela e ploto ela para cima para conseguir visualizar a amplitude desse movimento. Eu posso projetar essa haste aqui dessa bandeira para cima. Primeiro alvo foi atingido, eu tenho espaço um pouco além aqui para o segundo alvo. Ou eu poderia projetar barras também. Poderia projetar até essa barra ignorada, já foi aqui cumprido o alvo de 161, ou a própria barra que fez o rompimento desse movimento aqui. Para cima também tem espaço para bater aqui o próximo alvo de 100% dessa barra. Além disso, estou acompanhando o mercado voltar dentro dessa perna de baixo. A gente tinha segurado no 38% e nesse momento a gente está segurando no 50%. Então, uma visão mais macro pelo diário sendo traçada, sendo visualizada. A gente começa aqui no dia 9. Dia 9 foi esse micro candle que foi o candle do domingo. Então, o mesmo cenário. Poxa, eu tenho um pouco mais de afastamento para as médias, mas eu tenho uma força gigantesca aqui, ó, atrás de mim me empurrando. Isso aqui é como se fosse uma Scania, um bitrem carregado na descida. Como que você vai segurar um tamanho desse movimento? Lembra que eu comentei do movimento do Nasdaqão na quinta-feira, quando ele faz o rompimento daquelas máximas que ele deixa candles muito sólidos? Eu vou evitar fazer vendas contra barras muito sólidas anteriores. Então, por mais que o mercado corrigiu no dia seguinte, a melhor oportunidade que eu vou ter vai ser na ponta da compra nos próximos dias. Então, eu acabei de fazer uma saída muito sólida. As melhores oportunidades ainda estão para serem trabalhadas em pontas compradoras. E aí vem diminuindo os time frames para a gente poder visualizar. Beleza, o que a gente tem aqui, então, no decorrer dessa semana, né? A gente abre a semana, deixa eu ver quando que foi, dia 9. Dia 9, vou botar uma linha também aqui no dia 9, que foi o domingão. Dia 9 às 19 horas. Aqui, ó. Domingão às 19 horas, a gente abre. O mercado ele ainda continua um pouco mais afastado. Ele só corrige um pouquinho, corrige de uma maneira lateralizada. Eu demarco essa lateralidade, então a região de extremidade superior e a região da extremidade inferior. Deixa eu marcar aqui como resistência. Beleza, fiz a abertura do mercado na quinta-feira. Vou diminuir um pouquinho meu time frame para conseguir visualizar. Também não vejo tanto interesse em deslocamento de preço logo na quinta-feira. A gente já estava trabalhando dentro de um candle só, que tinha sido da semana anterior, no domingo aqui eu estou falando, né? Aqui o domingo à noite. Já tinha tido um mega de um candle na sexta-feira, o mercado ele fica preso dentro dessa barra aqui por um bom tempo, né? Até a segunda-feira aqui abrir, a gente ficou preso dentro desse candle. Então, para mim, sem trades aqui para serem interessantes dentro desse movimento, a não ser que eu vou buscar, por exemplo, extremidades, vender em regiões de topo, comprar em regiões de mínimas. Sempre mais interessante eu trabalhar na compra, porque é o movimento prévio que veio, né? Eu corrigi de lado e fiz a sequência desse movimento. Vender a extremidade após um período, por exemplo, lateralizado, né? A chance de eu estopar fazendo uma venda é muito maior, porque o movimento anterior veio de um cenário comprador. Então, a possibilidade depois de uma lateralidade é maior de eu seguir esse movimento. E foi justamente o que ele fez, né? Ele fez a saída desse movimento. O que eu desenhei aqui nessa bolota laranja? Eu estava olhando o gráfico semanal, que eu acabei até esquecendo de trazer aqui no começo da análise. Dentro do gráfico semanal, essa bolota é a média móvel de 20. Então, assim, já estou chegando numa região do semanal que eu tenho que ficar atentos, porque é o primeiro teste na média móvel de 20 fazendo esse cenário de pullback. Porém, esse teste na média móvel de 20, ele vem com uma barra muito forte, compradora, e eu já tinha tido uma desaceleração vendedora anterior. Então, para mim, é possível que esse preço ele dê essa brigada aqui ó, na média móvel de 20 do diário,
porque ele vem com uma barra muito potente, uma barra muito forte. Dificilmente eu vou bater nessa média móvel de 20 e vai voltar muita força vendedora depois dessa barra forte compradora. Então, diminuindo para os 60 minutos, marquei aqui a abertura do domingo, segunda-feira, dia 10, eu tenho essa saída compradora. Às 11 horas da manhã, eu tive aqui a abertura do mercado, né, 10h30, já vinha caindo nos 60 minutos há várias horas negativa, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras consecutivas negativas. A gente tem um Bull 180 aqui, bonito até nos 60 minutos. Só que isso aqui, pelo cenário um pouco menor, eu teria que ter visualizado onde aqui, por exemplo, né? A inversão desse movimento muito forte aqui pelos 15 ou pelos 5 minutos, o contexto de travessia de baixo aqui das médias para cima das médias. Também um cenário aqui um pouco difícil de conseguir localizar por essa oportunidade compradora, né? Tanto que ele consegue depois romper e acabar indo embora. Aqui eu tenho trades de continuidade do movimento. Mas já era aqui 8 horas da noite, ó, 7 horas da noite, já estava entrando na terça-feira e se aproximando daquela região de 50% de toda a retração da perna de queda, ó, 50% está nessa região aqui, e a média de 20 do diário. O primeiro impacto nessa região pode trazer reflexo, e aí sim a gente vem, né, para um cenário de inversão de movimento, uma venda aqui que ficou até interessante. Mas percebe que é um cenário aqui que, pô, não foi fácil a semana, né? Para você conseguir localizar pelas melhores oportunidades. Então, olhando o contexto aqui de teste nessa região com afastamento, eu poderia também visualizar alvos dessa lateralidade anterior. Essa lateralidade aqui, ó, plotada para cima. Primeiro alvo ou espalhamento do movimento um pouco menor. Batemos aqui no alvo de 100%. Eu tinha 50% da retração, eu tinha média de 20% do gráfico semanal, acabou sendo uma região interessante para buscar por essa correção. E essa correção veio exatamente na troquinha de polaridade que a gente tinha. Aqui, para mim, diminuindo o time frame, visualizando oportunidades, a gente tem uma inversão do movimento prévio. Aqui é o mesmo cenário que eu comentei com vocês anteriormente do Martin Bull, da marcha dos compradores, só que agora é dos touros, né? Martin Bull. E aí, a inversão do movimento acontece com troca de polaridade. Eu tenho aquela trocona de polaridade lá de trás já marcada. E o preço aqui dá bons gatilhos compradores. Qual foi a dificuldade? 5 horas da manhã isso aqui aconteceu, né? Aí é embaçado. Mas depois disso, eu tenho a continuidade com excelentes padrões compradores. Inclusive, esses padrões compradores aqui foi um dos padrões que eu fiz um trade comprador. Eu tenho uma assertividade muito boa no ouro nesse tipo de configuração, então essa barra aqui ela é muito bem configurada, essa barra 273 também, aqui ela é muito bem configurada, até que eu começo a costuração nas médias. Para mim aqui costurou, não tem mais nada para ser feito. Enquanto o mercado ele está respeitando, ele está aqui ó, seguindo a direção, deixa os candles padrões de continuidade, pô, aí é beleza, mas se ele começa a costurar, aí a gente já perde a configuração e o mercado do ouro aqui na terça-feira já se encerrou, né? Vamos para quarta-feira. Quarta-feira, olha aqui, ó, aqui foi um dia bonito. Vou falar para vocês que aqui na quarta-feira, só que isso aqui foi à noite, né? Então, olha isso, dia 11, no dia 11 às 21 horas, a gente faz a saída, a gente deixa aqui as barras de continuidade. Para mim foi um dos movimentos mais bonitos que o ouro entregou durante essa semana, uma pernada direcional. Isso daqui sim é bom de você operar, é interessante de você se posicionar. Quando o mercado, você bate o olho no mercado e você fala, nossa, não está indo para lado nenhum, está difícil de achar um possível movimento ou então uma possível definição de tendência, eu prefiro cair fora e chegar no dia seguinte, porque não preciso operar todos os dias, não tem a necessidade de se expor num dia ruim. Aprenda que o mercado sempre vai existir o dia seguinte. Então, se você olha para o mercado e você fala, nossa, olha que difícil de conseguir localizar um trade dentro dessa janela aqui, ó. Aqui ficou horroroso. Aí você fala, vou me posicionar dentro de um mercado como esse? Não, eu vou esperar o mercado estar assim, ó, para me posicionar. Porque aqui eu consigo enxergar a direção, aqui eu consigo enxergar quem está mandando nessa tendência e consigo observar com clareza padrões de continuidade do movimento prévio. Então, isso daqui para mim, sim, é o que importa, né? Vamos lá, beleza, quarta-feira, movimentação, vamos dar uma olhada na abertura. Cadê a abertura? 10h30 da manhã.
6 horas da manhã, aqui ó, 10, aqui foi o dia da notícia, né? Aqui a gente já está chegando na quinta-feira, o dia daquela volatilidade das 9h30 da notícia. Aqui também foi outro dia que eu preferi ficar de fora, porque olha isso daqui. Fala sério se tem condição de você querer se posicionar no mercado igual a esse. Você tem trades mais curtos. Eu até tenho um trade aqui que eu fiz nesse dia, aqui ó, nesse padrão, mas são trades bem mais curtos de serem realizados porque eu tenho extremidades aqui. Então, ó, eu demarquei a extremidade inferior, demarquei a extremidade superior, ó, extremidade inferior. O mercado fez o primeiro alinhamento, peguei esse trade aqui, finalizei ele aqui, ó como é um trade mais curto. Pagou, se eu não me engano, 1,61 ou 1/1, algo assim. Mas foi justamente que um trade bem curto dentro desse movimento, o mercado acabou invertendo e depois não saiu mais do lugar. E aí a gente vem para sexta-feira. Sexta-feira a gente teve um padrãozinho aqui, pô, coisa linda, hein? À noite também, na quinta noite, na verdade, né? Olha só, às 8h58. Esse padrão com ancoragem tripla, 228, vou falar para vocês que é, assim, o suprassumo de todo o movimento. Muita potência, com um risco minúsculo, o mercado acabou indo embora ao infinito. Depois a gente tem a inversão desse movimento também num contexto de virada, topo menor. Olha só, padrões bem bonitos com distanciamento para média de 200, ficou legal esse movimento do ouro aqui, mas era tudo isso 10 horas da noite. Para quem gosta, né, e para quem só tem esse horário às vezes alternativo, é uma possibilidade de buscar pelas operações, um horário interessante que tem boa volatilidade. E aí a gente veio para dia 13, dia 14, sexta-feira, ó, o movimento também, ó, mais uma vez, um movimento interessante, e mais uma vez isso acontecendo, não na madrugada, mas quase, né? Aqui 6 horas da manhã, ó, 5h30, ó o Martin Bull aparecendo aqui, ó, de novo. Ó o teste e a sequência do preço nas médias com a tendência acontecendo. É isso daqui que eu bato o olho e quero executar, que eu quero buscar, que eu quero operar. Quando o mercado ele tá difícil, para mim não me interessa. Mas se eu bato o olho e vejo uma movimentação inclinada, uma movimentação direcional, é aqui que eu vou me posicionar, porque melhora a assertividade, melhora a payoff. Tenho aqui um cenário bem interessante dentro daquilo que eu gosto de operar. E aí, a gente vem o quê? Abertura, 10h30 da manhã. A gente já estava em regiões de máximas anteriores aqui, né? Retração, eu tinha traçado a retração da perna anterior. Então, a gente veio retestar a retração, eu tinha troca de polaridade com fundos anteriores, o mercado acaba sentindo essa região, faz aqui a cutucada em cima desse topo anterior da notícia, aqui ó, 9h30 da notícia, acaba não conseguindo dar sequência, um Bear 180 acionado, topo mais baixo, o mercado até entrega uma direção, mas esse dia também fiquei sem operações, esperei, nada a se fazer, e a gente veio para sexta-feira. Bom, já estou falando um pouco mais rápido aqui, né? Porque, pô, já estamos com 40 minutos de vídeo, né? Mas, enfim. Chegando aqui na sexta-feira, olha só que movimento bonito. 9 horas da noite, uma tendência bonitona. Barra de continuidade às 10 horas da noite. O mercado dá aquela derretida. A gente vem pro dia seguinte. Demarca uma região de mínimas anteriores, ó. Demarca essa região de mínimas anteriores. Essa região de mínimas anteriores, se eu for lá para os 60 minutos, eu tinha marcado e tinha visualizado junto o que, né? O contexto do Martin Bear no 60, a travessia e a barra de continuidade. Essa barra de continuidade aqui acabou rompendo o fundo anterior e eu projetei esse movimento todo para baixo. Esse movimento todo para baixo, isso aqui eu contei nos stories, né? Compartilhei isso aqui nos stories, o mercado deu aqui essa impulsão de baixa, fez o rompimento, trocou polaridade e esticou no alvo de 61.8 desse movimento. Bateu aqui esticado, amplitude para média de 200, o mercado ficou expandido. E aí no 15 minutos eu tenho uma Clearing Bull. A Clearing Bull, ela é o mesmo cenário, é igual ao Martin Bull. Qual é a diferença de uma para outra? A Clearing Bull é uma barra, o Martin Bull é 3 ou mais. Então, essa é a principal diferença entre um ou outro. Quando acontece em uma barra só, é uma clearing. Uma barra só inverte a tendência. Aqui, para quem gosta também, fundo duplo.
inverto a tendência, entro em cenário comprador, diminuo o time frame, 5, 15 minutos, observa a sequência de movimento, olha que tendência bonita. Aqui sim ficou interessante, né? E aí aqui também, eu tô calçado nessa abertura pela média curta do diário. Essa região aqui é a média curta do diário, onde eu marco esse fundo. Opa, pera aí que eu abri a outra janela aqui, ó. Aí. Então, onde eu venho aqui, ó? Venho marcar a média curta como base de suporte. Vou lá para os 60 minutos. Olha onde é que eu estou com a média curta. Nessa região. Aí vou diminuindo. Enxergo a inversão do movimento em cima da média móvel curta. Vou optar pelas operações na ponta compradora. 2, 5. Ó, aqui também tinha sinalizado esse trade que ficou bem interessante. Na troca de polaridade também ficou bem interessante. Aqui já era 8h30 da manhã, então aqui a gente já começa a estar dentro da nossa comunidade do Discord. Já tinha alguns alunos comprados, inclusive, nesse fundo. Continuidade do movimento. E aqui veio o trade que eu fiz também ontem, que foi nesse padrão aqui, ó, nessa 308. Projetei esse movimento aqui para cima. Projetado esse movimento aqui para cima, ó, ele pagou 2 vezes o tamanho do risco. Ou então poderia analisar também o próprio padrão, né? Que foi o tamanho do risco que eu peguei com o stop aqui nessa mínima. Ele foi aqui, pagou quase 4 vezes aqui o tamanho do risco, né? Então, peguei o tamanho do stop dessa 308 e projetei esse movimento para cima. E esse foi a análise aí do ourinho. Depois disso, final do dia também, já é sexta-feira. Encerramos aí a volatilidade, né? E é isso, né, pessoal? Ficou um vídeo um pouco extenso. Pretendo ser mais breve nos próximos para não deixar também muita coisa acumulada. Vocês já estão até cansados, chega agora aqui, vocês já estão querendo desligar. Mas eu vou tentar ter uma regularidade maior para não deixar tanto acúmulo, né? Pô, passei praticamente por todos os dias, dei uma atropelada no cenário para conseguir falar um pouquinho de cada coisa. Mas é isso, né? Eu quero trazer mais regularidade de vídeos aqui no YouTube, fazer com mais calma também, a gente consegue ver mais detalhes. Tive que passar atropelando muita coisa aqui que a gente acaba deixando um pouco para trás de detalhes. Mas é isso, estou de volta, vou voltar a produzir conteúdos aqui para o YouTube. Quero voltar a produzir não só vídeos assim, mas também vídeos um pouco do meu dia a dia, ou então assim, processo, estudos, validações, backtests. Então assim, deixa aqui o que você deseja ver nos próximos vídeos, que eu vou preparar um material com qualidade aqui para vocês. Tamo junto, até o próximo, valeu!